Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. E o The Papo se propôs a trazer para a mesa uma discussão muito pertinente e muito atual sobre um fato que vem acontecendo aqui no estado, que é a questão da exploração do petróleo na costa do Amapá. A gente decidiu trazer esse assunto para conversarmos com profissionais, para a gente ter a visão de movimentos sociais, movimentos indígenas, da ciência, né? Ouvir a voz da ciência, falar sobre o que pode acontecer no meio ambiente ali, aonde vai ser implantado possivelmente o poço, né? Mas lembrando que ainda está no processo, na primeira etapa ainda de prospecção, nem começou, né, a prospecção. E para conversar hoje com a gente sobre essa visão da ciência, da academia, a gente chamou aqui o professor Marcelo de Oliveira. Ele é graduado e mestre em Geologia pela Universidade Federal do Pará e doutor em Desenvolvimento Sustentável pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da UFPA. Atualmente é professor de curso de bacharelado em Ciências Ambientais na Universidade Federal do Amapá e docente permanente do programa de pós-graduação em recursos hídricos na mesma instituição. O professor Marcelo, a sua experiência de ensino abrange disciplinas fundamentais como geologia, hidrogeologia e que é o estudo das águas subterrâneas, não é isso, professor? Correto. Geomorfologia, com ênfase em riscos naturais, avaliação de impactos e licenciamento ambiental, além de gestão ambiental aplicada à mineração. A gente também vai falar aqui, vai entrar, é claro, fazer um comparativo, né, sobre a exploração mineral e a exploração do petróleo, né, petrolífera, não é isso? Isso. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e eu queria que o senhor falasse um pouco mais do senhor. O senhor é daqui mesmo, do Amapá, do Pará, de onde o senhor é? Por favor, bem-vindo. Sou de Belém do Pará, né? Uhum. Sou formado ainda no século passado e no final do século passado eu vim aqui para Macapá. Já participei por várias instituições, pela prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente aqui da prefeitura, pelo IEPA. Fui também antes da universidade. Logo que eu cheguei aqui, fui da universidade, passei pela prefeitura, pelo Instituto de Pesquisas aqui, o IEPA, sempre trabalhando na área de geologia de geologia e ambiental, né? Uhum. Em 2011, após ter concluído o doutorado, eu voltei para a universidade, né? Então eu estou aí já há uns 14 anos na universidade, trabalhando no curso de Ciências Ambientais. Fiz meu doutorado, né, discutindo a mineração aqui no estado. Fui responsável também pelo diagnóstico do setor mineral aqui do estado. Venho acompanhando a mineração, venho acompanhando os processos de licença ambiental de grandes empreendimentos aqui no estado e, mais recentemente, a da questão da exploração do petróleo. A universidade ela teve um curso de especialização na área de petróleo, né, chamado de Meio Ambiente, Petróleo e Gás. Eu fui docente desse programa de especialização, inclusive trabalhando na parte de gestão ambiental da cadeia do petróleo, né. Foi um curso que só teve um ano em função do desdobramento da questão do licenciamento que não saía. A gente resolveu paralisar, né? E quem sabe num futuro bem próximo a gente consiga retomar essa questão digamos assim, de capacitar mais a população para entender um pouco dessa cadeia, porque é uma cadeia muito complexa, né? O que eu vou falar aqui é do pouco que eu aprendi, que eu conheci, porque o petróleo ele é um mundo fascinante, ao mesmo tempo complexo, né? Então, nós aqui do Norte, a gente tem pouca experiência, né, com isso. Então, é algo muito, muito recente que ainda precisa ser conhecido, né? E aí a gente está aqui para passar a nossa informação, nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, estar aprendendo ainda mais, né, para levar esse conhecimento para a sociedade, enfim. Boa, a gente separou algumas perguntas aqui para o professor, para ver se ele consegue dirimir as nossas dúvidas. Vamos para a primeira pergunta. Quais são os ecossistemas marinhos e costeiros mais vulneráveis na costa do Amapá e como a exploração do petróleo poderá afetá-los, professor? Então, André, essa é uma pergunta bem interessante. Como eu lhe falei, eu sou professor, eu dou aula de
geologia, né, inclusive para cursos até que não são cursos da área, são cursos da área ambiental, mas não especificamente das ciências ambientais. Eu dou curso para biologia. E eu digo assim, a primeira pergunta que eu faço normalmente para os meus alunos é se eles já foram em praias do Nordeste, né? E aí alguém levanta o dedo e diz, não, eu já fui, professor, como é que vocês gostaram? Ah, é linda. Alguém já foi no Goiabal, né? E aí todo mundo fica, né? Diz, o que vocês acharam? Comparem as praias, né? E diz, professor, aquilo nem parece, né? Nem parece um ambiente de praia, né? Quando a gente vai para, né, aqui no Pará, para Salinas, né? O pessoal vai muito para Fortaleza e vê aquelas praias com águas verdes, né? Límpidas, e é completamente do Goiabal, né? E aí eu digo para isso, olha, vocês se frustram com isso? Eu disse, não, sim, professor, a gente queria ter uma praia bonita. Eu disse, olha, vocês têm um tesouro, vocês que são da biologia, né? Por quê? Porque para a biologia, principalmente para a biologia marinha, a gente tem uma costa extremamente diversa, né? Então, para vocês têm um grande campo de pesquisa aí, né? E a gente tem uma condição litorânea completamente diferente do restante do país. A costa do Amapá, ela faz parte de um grande estuário, né? Que é, digamos assim, é um ambiente onde há mistura de águas salgadas ou de processos, né, do mar com processos continentais, né? Tudo isso pela grande força do Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas, ele deságua, né, no oceano, né, ele traz muita água e muitos sedimentos, né? E ele drena uma bacia, né, hidrográfica que é extremamente rica em nutrientes. Então ele traz, né, além da água, sedimentos e muitos nutrientes. E esses nutrientes, eles são todos, digamos assim, que eles são distribuídos ao longo da costa do Amapá e até acima, né, por todo a parte das Guianas, né? Então a gente tem um local extremamente propício para se desenvolver a vida, uma cadeia trófica, né? Uma rica biodiversidade. E não é à toa que nós temos talvez um dos maiores, digamos assim, bancos pesqueiros do país. Praticamente as grandes colônias de pesca de baixo, que eu digo do Pará, né? Elas vêm tudo para cá, né? E aí eu tenho uma história particular, que era o meu avô, ele era do interior do Pará, de Vigia, né? Ele dizia, eu vou para o norte pescar, né? O norte pescar era o Amapá, né? E qual é a explicação? A explicação é que, né, o Rio Amazonas, toda grande parte da descarga do Rio Amazonas, porque a gente diz que é uma luta do rio com o mar, né? Então o rio vai e descarrega, né, joga a sua descarga, e os processos marinhos vêm e distribuem, dispersam isso ao longo da costa, né? E por conta digamos assim, da grandiosidade que o Rio Amazonas tem, a gente tem uma condição que a gente chama de hidrodinâmica completamente diferente do restante do país, né? E a gente está, por quê? Porque a gente está num local que faz parte desse estuário amazônico, né? Que tem uma mistura de processos marinhos, né? Com uma água que vem do continente, uma água fluvial, né? Por conta disso, a gente também tem uma rico campo de manguezais, né? Então se desenvolveu um campo bem extenso de manguezais. Então, respondendo, né, depois de tudo isso, respondendo a pergunta, quer dizer, a gente tem uma rica, digamos assim, biodiversidade, né? Um ecossistema de manguezal que ele é extremamente importante, né? E talvez uma biodiversidade que ela seja única, e eu não digo só no Brasil, talvez até no mundo, né? A gente tem uma costa muito piscosa, né, com uma quantidade imensa de peixe, né? Agora, se tu me perguntar, se você me perguntar, professor, isso há um risco, em qualquer lugar há risco, né? E nesse momento digamos assim, da etapa da exploração de petróleo, isso é muito distante, né? Toda a exploração, é importante dizer isso, hoje a gente começa, o Amapá é o desbravamento de uma nova fronteira de exploração petrolífera, né? Porque o que eles, digamos assim, que eles descobriram lá no sudeste, o tal do pré-sal, eles estão começando aqui, né? Então são águas profundas a ultra profundas, né? A distância que tem digamos assim, dessas áreas que vão ser pesquisadas, que é o que a gente chama de exploração, para a costa, para esses ecossistemas, é muito alta, muito grande, né? Então que há um risco, né? A nossa biodiversidade, ela é importante, né?
talvez muito sensível por conta dos manguezais, né? Mas eu acredito que isso pode ser perfeitamente monitorado. E, em especial nesse momento, a localização desse bloco exploratório, se a gente for passar digamos assim, uma linha lá na ponta do nosso estado, esse bloco está completamente fora. Está muito longe. A gente se não existisse o tal do mar territorial, né, a gente nem diria que aquilo era do Amapá. Né, seria um mar internacional. Sim, porque está longe, está fora, né? 100 quilômetros. É muito distante. Né? Não sei se eu consegui responder. Então pode ter muitos tipos de ecossistemas marinhos aí. Ele é bem grande, né? Tem essa questão do manguezal que o senhor falou. O que mais que tem lá? São basicamente os manguezais, né? E os ecossistemas marinhos, que talvez é onde se abriga que eu te falei, uma grande... que eu acredito, né? O que eu estou te falando também são teses, porque o grande problema da costa, e talvez que tenha se arrastado um pouco esse processo de licenciamento, é que a gente diz que a gente tem aqui um vazio cartográfico de informações. Então, se por um lado eu te falo de toda essa grandiosidade de biodiversidade que a gente tem, a gente quase não tem o desenvolvimento da ciência para conhecer tudo isso. Entendi. Né? Então a gente talvez tenha um potencial tão grande, né, quanto a questão do petróleo. Né? A gente sempre olha para dentro do continente, para a floresta, para os minérios. Né? A gente sabe que tem pescado, vem muita gente de fora pescar aqui, né? Mas a gente não consegue, a gente não tem informação para gerenciar. Né? E aí, não consegue medir. E aí, André, eu digo assim, eu sou da área ambiental, eu sou professor de gestão ambiental, e eu digo que a gestão ambiental ela tem que ter dois focos, que é minimizar os impactos e maximizar os benefícios. E um dos benefícios que eu acho que todo esse processo de exploração pode trazer para nós é fomentar a ciência, fomentar a pesquisa científica na nossa costa. Né? Porque a gente desconhece isso. Né? A verdade é essa, a gente desconhece. E para a gente manejar, né? Então outro dia teve essa discussão, vai ser criada uma reserva, não vai ser criada, né? Quer dizer, a gente precisa de ter informação. Que isso pode ser bom, né? Muita gente critica, isso também pode ser bom ou ruim, não sei. Mas a gente precisa ter informação. Né? E há essa carência. E eu te digo que a exploração petrolífera, né? A vinda, de repente, que a gente, no futuro talvez de toda a cadeia do petróleo, pode fomentar o desenvolvimento da ciência aqui na nossa costa. Que aí eu fico até empolgado em te dizer que talvez seja uma das mais complexas e fascinantes do planeta, né? Pela explicação que eu te dei. Olhando por esse ponto de vista, então é muito bom para... Sim. Eu digo, eu te falei, eu acho que né? Sim, é uma provocação, né? É transformar uma ameaça num benefício. Sim, né? Sim. E hoje a gente tem tecnologia para fiscalizar, para controlar, né? Eu acho que é por aí que a gente pode avançar. Boa. Existem tecnologias ou práticas que poderiam mitigar os riscos ambientais de um possível vazamento de óleo nessa região? Quais são os limites dessas tecnologias, professor? Então, o próprio estudo de impacto ambiental, ele já exige isso, né? Ele exige primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, que há um risco, né, porque algo é complexo, né, vai descer uma coluna de perfuração até 3.000 metros, né, como você falou, a 150 quilômetros da costa, vai ter uma embarcação que vai descer uma coluna de perfuração, né, uma tubulação até o fundo do mar, né, a 3.000 metros, 2.800, 3.000 metros, e depois vai perfurar o solo, 1.800 mais 2.000 metros. Caramba, né? Só que assim, quer dizer, a Petrobras ela traz essa expertise, né, do que ela já fez, do que ela vem fazendo lá no pré-sal, enfim. Então o próprio estudo, ele já se cerca de uma série de cuidados para que não haja. Especificamente em relação à tecnologia, normalmente as empresas ela têm um sistema que é uma espécie de válvula, né, que eu não esqueci agora o nome dessa válvula nesse sistema, que é o seguinte: em caso de vazamento isso é acionado para evitar que chegue até... Então eles têm um sistema, no próprio momento da perfuração eles podem, digamos assim, que cessar, caso haja um vazamento eles tentam cessar,
né? Então eles têm um sistema de conter esse possível vazamento. E caso vaze, isso é muito interessante, quer dizer, a Petrobras, ela tá, se eu não me engano, ela está no último processo agora para conseguir a licença, que se chama de avaliação pré-operacional, né? Eles fazem simulações em que eles colocam todo aparato, né? Porque é aquela história, enquanto eles estão perfurando, eles vão ter uma série de outras embarcações, né? De sensores, para que, em caso de um vazamento, seja detectado imediatamente. E eles vão fazer isso numa simulação, né? E, né, isso foi dito pela própria direção da Petrobras, que nunca teve um processo, né, de preparação tão grande quanto aqui, né? E isso é perfeitamente justificável em função da sensibilidade ambiental que nós temos aqui, né? Então, essa é uma questão. Caso haja um vazamento, isso é interessante pontuar, que há a gente chama de intemperismo do óleo. O óleo ele vai se degradando, né? Então, nem tudo aquilo que com o tempo, aquilo que vazou, vai sobrar aí um percentual em torno de 5, 10, 15, no máximo 20, 30%. Por quê? Porque a própria natureza, ela se encarrega de, digamos assim, de intemperizar. E às vezes, né, aí vem um homem, acelera isso. Então o óleo, ele dispersa, às vezes ele mistura uma parte do óleo, porque o óleo ele tem uma série de compostos químicos, né? Uma parte dispersa, outra parte a maior parte do óleo evapora. Né? Então ele está na superfície marinha e evapora. É claro que aqui a gente tem uma condição de vento, de corrente um pouco mais agitada. Por outro lado, a gente tem um clima que é extremamente propício a isso, porque a gente está na linha do Equador, é muito quente, né? Então maior vai ser a evaporação. Então tem estudos que até 50% do óleo pode evaporar. Existem também bactérias na superfície marinha que degradam óleo, né? E aí elas também têm uma participação grande, na casa de algumas dezenas de percentuais de degradação desse óleo, né? A insolação, né? Também quebra digamos assim, as moléculas desse composto. Então é bem propício para que vai ter uma toxicidade ao final, né? Se caso a gente nunca teve um acidente aqui, né? Mas é interessante pontuar que vazou tantos mil litros, né, de óleo, né? Enfim, mas boa parte desse óleo ele se perde, né? Se perde não, ele é degradado naturalmente, né? Mas além disso, né, tem toda essa sentinela, né, desse aparato para que isso seja contido, né? E aí, eu te falei da biodegradação. Existe hoje até biotecnologias em que, por exemplo, eu te falei que as bactérias elas podem ajudar nessa degradação. E existem bactérias que são adicionadas para aumentar a população, né, para que isso aconteça também, né? Outro dia eu li que já há até algumas bactérias que elas têm uma propriedade, que são traçadores. Eu já ouvi isso. Tá? Que são traçadores. Caso haja um vazamento próximo de algo de petróleo, elas são, digamos assim, elas indicam, né? Então são utilizadas como biotraçadores de vazamento de petróleo. Então, assim, é uma tecnologia... Marcador? É um marcador. Né? É um marcador. Né? Então elas avisam que está acontecendo isso. Né? Então, assim, é toda uma... Já tem uma tecnologia. Sim. Pode ser que isso nem seja problema, mas enfim. Como a ciência pode auxiliar na tomada de decisões sobre a exploração de petróleo, oferecendo dados e análises independentes? Sim. Só que, André, todo o processo de licenciamento ambiental ele é baseado num estudo. É um estudo de impacto ambiental. E o estudo de impacto ambiental ele tem várias etapas, né? ou, digamos assim, conteúdos dentro desse estudo. O primeiro estudo, a primeira parte do estudo é a caracterização da atividade. Né? Então, nessa caracterização da atividade, qual é a atividade? É perfurar um poço para ver se tem petróleo. Qual é o principal risco? É um vazamento.
Sim. Né? Mas também durante a perfuração vão ter resíduos. Esse é um outro impacto. Então, nesse processo de caracterização do empreendimento, você, digamos assim, você traça ou rastreia todos os possíveis impactos, né, que ele pode gerar. Né? Então, você caracteriza o empreendimento e você já espera o que ele pode gerar. A segunda parte do estudo de impacto ambiental é conhecer o meio. Por que conhecer o meio? Porque, a depender do meio, aquele impacto ele pode ser maior ou menor, que é o que a gente chama de avaliação de impacto ambiental. Né? Então, eu vou dizer, olha, aqui pode ter esse vazamento, mas aqui está tão longe que o impacto é menor. Mas, né, e aí vem, numa outra campanha de exploração, em que o poço é muito próximo da costa, aqui é uma área sensível. Aqui o significado é maior. Então, digamos assim, eu tenho que me cercar de cuidados maiores. Né? Então, para tudo aquilo que eu apontar como um impacto, como um problema, eu digo assim, que eu tenho que ofertar um remédio. Aquilo é um problema que tem que ter um remédio. Né? E o estudo é esse. Eu caracterizo, eu indico os impactos, eu avalio para ver se aquele impacto ele é mais ou menos significativo naquele local. E para cada impacto que eu considerar que é significativo, eu vou ter um remédio. Isso é o estudo de impacto ambiental. E isso tudo é baseado em ciência. Né? Tudo é baseado em ciência. Né? Isso que é importante as pessoas, a sociedade entender, quer dizer, o IBAMA ele também faz o trabalho dele. A gente também tem que se colocar um pouco, ser empático. Né? Quer dizer, às vezes as pessoas elas não podem dar uma autorização porque é o emprego, a pessoa diz, olha, eu tenho que me cercar de informações que possam me subsidiar que eu autorize. Né? E a gente acha realmente que o processo está se arrastando, mas que digamos assim, que está obedecendo um rito. Sim, né? Tá obedecendo um rito. A impressão que a gente tem, né, porque tem muitas vozes falando sobre isso. Sim, né? sim. Então a impressão que a gente tem é que justamente o processo está se arrastando, e é bem difícil, e assim, parece, né, é uma aparência só de que o IBAMA não quer que aconteça exploração, quando na verdade não é isso, né? Porque é um risco muito grande. Sim. Precisa seguir esse rito. E aí isso em função dessa questão da carência de estudo. E aí como é que a gente usa a ciência? Né? E aí a gente volta porque eu falei ainda agora, quer dizer, talvez seja uma grande oportunidade de a gente refinar, né, de a gente produzir essas informações, né, e a gente estava falando do risco de um vazamento, né, para onde vai isso, né? E aí a gente, para a gente, digamos assim, ter a noção de para onde vai o que a gente chama de pluma, né, uma pluma de contaminação, né, que vazou daquele poço, a gente precisa fazer uma modelagem. Né? E essa a modelagem é uma modelagem computacional. Né? Você tem alguns dados, algumas informações, geralmente números, né? Dados quantitativos, e aí você vai conseguir modelar para saber, e aí, é claro, você vai ter que ter dados, nesse caso, quais são a direção do vento, qual é a direção das marés, qual é a direção das correntes. A gente tem correntes marinhas, né, que são deslocamentos de grandes massas d'água na área costeira e marinha. Né? Quando isso. E aí a gente tem, em tese, uma sorte, por quê? Porque essa corrente que nós temos aqui na costa do Amapá, né, e talvez ainda agora a gente conversou da história da praia de Salinas ser branca e aqui a nossa não, né? Quer dizer, o Pará está na foz do Amazonas. Né? Mas por que parte do Pará tem areia branca e o Amapá não tem? Porque existem as correntes marinhas, né? Que elas vêm lá justamente de onde começa a margem equatorial, que é lá no Rio Grande do Norte, elas se deslocam do Rio Grande do Norte para o norte. Né? Sim. E aqui parece que elas ficam com mais potência, mais fortes ainda. Então, essa é a explicação para que a descarga, né, do Amazonas ela se distribua aqui na nossa costa. Disso, né? Então, aí a gente precisa ter muitos dados para fazer uma modelagem, para prever para onde vai esse líquido. Né, o Greenpeace fez, não foi? Fizeram uma reportagem no Fantástico que ele mostrou. Eles fizeram uma espécie de ensaio, né? De rastreamento. Eles jogaram alguns rastreadores, né? E eles
acompanhar esses rastreadores, tinham GPS, e eles acompanharam a trajetória. Né, a trajetória. Só que a modelagem é muito mais que isso. Né? A modelagem ela é feita, é computacional, mas ela precisa de dados de entrada. Né? E aí, como eu te falei, vento, velocidade de vento, velocidade das correntes, das marés, a maré, né? Como é que a maré se comporta. Sim. E aí aquela história. Como a gente tem pouca informação, isso foi uma das alegações desde do primeiro processo do IBAMA lá em 2014, 2015, que se arrastou até 2017, 2014, até 2018, que eles alegavam a modelagem ela apontava que esse caso, né, nesse risco de vazamento, que não tocaria a costa do Amapá, né, mas que necessitava de maior quantidade de dados. A gente diz que a modelagem ela não era robusta, porque ela não tinha tantas informações, que a gente chama de dado de entrada. Então eu tenho dado de entrada, eu modelo e eu tenho uma saída. Né? Então a saída ela era ok, mas diziam que faltava mais dados, né? E o que a gente tem conhecimento é que essa modelagem ela vem sendo cada vez mais aprimorada. Né? André, eu participei de um congresso de ciências do mar no ano passado, e aí aparece, numa das apresentações foi do COP, a COP no Rio de Janeiro, né? Tá ligada à Universidade do Rio de Janeiro. E aí lá, ela, digamos assim, que é um centro de excelência em pesquisa, muito focado no petróleo. Eles têm equipamentos, que eu te falei, como se fossem drones, só que são drones aquáticos, em que eles tiram alguns parâmetros químicos, alguns parâmetros físicos, entendeu? Então eles... e tudo isso digamos assim, que é fomentado pela própria indústria, né? Porque quando, digamos assim, as empresas de petróleo, elas compram um bloco para explorar, ou elas produzem petróleo, parte do que elas pagaram, né, o que elas estão produzindo, né, pagaram para explorar, o do que elas estão produzindo vai, digamos assim, para um fundo, né, que é para financiar projetos na área de pesquisa, de desenvolvimento e inovação tecnológica. E outra parte, inclusive, para a formação de recursos humanos. Né? Então, assim, tudo isso são oportunidades. Deu muito certo a Petrobras isso, né? Ela investiu muito. Sim. E aí, assim, o que eu vi lá de equipamentos, de invenções que eles fazem para... Deve ter coisa que a gente nem imagina. Não imagina. Só um instantinho, eu preciso entrar nos nossos apoiadores. Ok. Vamos lá. Essa semana, pessoal, a gente esteve lá essa premiação com a Polícia Militar, que está lançando um troféu imprensa. Nesse momento, que a Polícia Militar lança o Alexandre troféu tá falando. Bolero Neto de jornalismo policial. A importância de homenagear esse grande ícone da comunicação amapaense, um ícone que fez a sua história com base, divulgando as ações da Polícia Militar. Então, com ele, com o nome dele, nós estamos lançando para que no ano de 2026 a gente possa premiar o jornalismo amapaense em várias categorias, seja em mídias sociais, em blogs, o jornalismo escrito, o televisivo, as ações policiais, documentários, diversas ações que são destinadas aos jornalistas, nós iremos premiar pela Polícia Militar. Será lançado o edital futuramente para que a gente possa justamente dar todos os critérios, todas as regras para que qualquer jornalista possa se inscrever. A Polícia Militar sempre enalteceu a imprensa, de certa forma, a reciprocidade por parte da imprensa. Esse feedback acaba gerando esse carinho especial e é por isso que eu posso dizer e afirmar que, inclusive, este evento traz aqui, a título de homenageado, João Bolero Neto, que é um marco no jornalismo policial. Eu recordo que nós trabalhamos juntos, né? Ele esteve comigo há alguns anos, sendo repórter também do Bronca Pesada, tinha uma história no rádio, teve uma história na televisão. E, mais do que justa essa homenagem, eu quero parabenizar a instituição Polícia Militar. Explica um pouco como é que vai ser essa premiação e quais são os critérios. Se você é jornalista, volta aqui para mim. Se você é jornalista,
concorra a esse prêmio aí, ó, legal. O edital ele vai ser lançado nas próximas semanas, né? E para você ter mais informações, a gente já te dá uma dica para você buscar mais informações sobre esse assunto. Você procura lá no portal Celes Naves também, que é um dos nossos apoiadores aqui do programa. Se você quiser mais informações sobre o troféu imprensa policial Bolero Neto, é só procurar lá também no portal Celes Naves, que é um dos nossos apoiadores aqui do programa. Tá certo? Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Vamos voltar aqui. Professor, qual o papel da fiscalização ambiental e dos estudos de impacto ambiental nesse processo? Eles são suficientes? Eu já até... a gente já falou um pouco sobre isso. Uhum. São suficientes, quer dizer, a Petrobras, ela sempre... Desculpa. O IBAMA sempre está, né, solicitando mais informação. E aí eu te digo o seguinte... Como é que essa relação, desculpa, professor, do IBAMA com a universidade, com vocês? Como é que está? Assim, o IBAMA, nem o IBAMA daqui, ele tem qualquer tipo de ingerência, informação em relação a isso, né? Tô sabendo. E aí a gente tem que entender também, por exemplo, todo o processo, até então o processo de... Aonde é que estão a maior quantidade de poços produtivos de petróleo? É na região sudeste, né? Sim. Então, quer dizer, hoje há essa argumentação, mas os caras estão lá, né? Estão lá, não sabem da realidade aqui. Quer dizer, a gente tem que entender que foi formado um núcleo, sim, né, é verdade, lá naquela região, porque lá era onde estava, né, onde ferve a questão do licenciamento, onde havia necessidade de fazer o licenciamento de exploração petrolífera. Uhum. E aí, é claro, há um problema no sentido de que essas pessoas não são daqui, não tem um pouco a ideia, né, uma imagem da realidade daqui. É um problema. Né? Uhum. Mas a gente tem que entender que quer dizer, de uma hora para outra, também a nossa costa ela virou a menina dos olhos do setor de petróleo. Né? E aí até isso se adaptar, né? Quem sabe daqui a um tempo não vai ter um núcleo desse de licenciamento mais aqui para a margem equatorial. Né? Como eu lhe falei, aqui é a nova fronteira, né, de pesquisa, de exploração petrolífera de águas profundas e ultraprofundas. Né? Então, como é novo... É tudo muito novo. Então, quem sabe no futuro não vá ter um núcleo que seja aqui mais próximo. Sim. Né? Sim. Existem exemplos de outras regiões onde a exploração do petróleo gerou impactos ambientais significativos que serviriam de alerta para o Amapá? O senhor tem conhecimento de algum outro lugar que tenha... As características não existem, né? A gente não tem, digamos assim, incidentes, né, grandes incidentes com vazamento. Faz muito tempo que não tem... na verdade, vou ser sincero contigo, eu não tenho conhecimento a respeito disso. Né? Mas a gente não vê isso, né, na mídia, enfim, né, de que houve, né, a própria Petrobras, ela se... Né, às vezes há um pronunciamento, a gente nunca teve um evento, um incidente em relação a isso. Eu queria que o senhor, não sei se o senhor consegue explicar pra gente, como é que surgiu essa ideia de que pode ter petróleo nessa área aí? O senhor tem como explicar pra gente? Como surgiu isso? Sim. Porque tem uns 2 anos que os caras estão falando nisso. Tipo assim... Que a gente tá sabendo. Sim. Não, na verdade, aí é aquela história. A margem equatorial ela já foi pesquisada, né? Salvo engano, já tem mais de 900 poços aqui, só que foi aquilo que eu te falei, em águas rasas, né? Então, a partir do momento em que se descobre petróleo em águas mais profundas, como é o caso em águas mais profundas, há um interesse, né, de, olha, a gente pesquisou lá, aqui a gente já pesquisou, não encontrou, né? E aí a história toda é que aí eu vou ter que fazer um pouco da explicação geológica, né? Quer dizer, teve um determinado momento em que era um único continente, né? A América do Sul fazia parte do único continente, junto com a África. Né? Houve um momento em que rompeu, né? Se criou num determinado momento, houve um rompimento, né? Digamos assim, desse continente, e à medida que ele foi rompendo, foi se criando uma depressão, que a gente chama de bacias
sedimentares geológicas, né? E é uma bacia que recebe, quer dizer, você tem uma área alta de um lado, uma área alta do outro, você recebe os detritos, os que a gente chama de sedimentos, das duas partes, né? E esse material vai se acumulando, né? É uma área que a gente chama de profunda, de aprofundada, vai ter água, né? Aí você vai ter, às vezes, a entrada de água do mar, pode ter águas continentais, mas também tem entrada de água do mar, e em determinado momento, num ambiente, digamos assim, marinho, né? De onde vem a história do petróleo, do que se forma o petróleo, né? Então o petróleo ele se forma, principalmente esse que a gente está, é de uma matéria orgânica, né? Como se fossem, digamos assim, algas, né? Então você tem várias camadas, né? De algas que viviam ali, que morreram e que foram para o fundo, né? Isso durante milhares e milhões de anos, né? E isso depois foi soterrado, né? Porque é um processo contínuo, né? Essa bacia ela vai crescendo cada vez mais, ela crescendo vai entrando mais água do mar, né? E aí você vai ter episódios em que você tem uma sedimentação mais grosseira, tipo areia, um cascalho, um episódio em que você tem uma sedimentação mais fina, tipo argila, um episódio em que é um ambiente marinho, um ambiente marinho que vem as algas, né? Ou um outro material orgânico, né? Que possa dar origem também. E isso vai sendo soterrado, né? Com o passar do tempo, essa matéria orgânica ela sofre um processo também de biodegradação e acaba se transformando em combustível fóssil, em óleo e gás, né? E aí a história toda é que a gente precisa ter três condições. Primeiro, a rocha que gere, que seria uma rocha rica em matéria orgânica, ou rica em material orgânico, né? Uma rocha que armazene, que seria uma rocha porosa, tipo uma rocha com areia. A areia funciona como uma esponja. E uma que sele, que seria uma rocha argilosa, que funciona como uma barreira. Então o óleo ele é gerado, ali é um ambiente aquático, o óleo sobe. Ele se migra e se aloja, né? Ele tira digamos assim, que o lugar da água, ele entra no lugar da água. Entendi. E ele, se não tiver nada que sele, ele chegaria aqui em cima. Mas como tem a argila, ela acaba selando. Só que isso, digamos, a bacia ela é grande, né? Ela está em todos, aqueles sedimentos, aqueles pacotes estão em todos os locais, né? E tudo ali tem óleo. Só que a quantidade de óleo é pequena. Só que ao longo da história geológica, os pacotes eles vão se deformando. Alguns pacotes eles arqueiam, eles formam como se fosse digamos assim, um arqueamento, e aí o óleo migra para cima, né? E ali ele vai se concentrar, né? Ali é um local propício, né, para se furar e se verificar se tem petróleo. Então, hoje, né, eles querem fazer a tal da exploração. Né? A exploração, na verdade, ela tem duas etapas, André. Sim. A primeira é a sísmica, que é um processo de uma espécie de raio-x que se faz, né, do subsolo com o uso de ondas sísmicas, que é uma vibração lá no fundo do mar. Né? Se usa alguns canhões de ar lá no fundo, esses canhões provocam uma vibração e através dessa vibração, com equipamentos, eles conseguem fazer, digamos assim, que um desenho de como é, né, o subsolo lá no fundo do mar. E aí, aonde eles encontram essas áreas arqueológicas, eles chamam de armadilhas ou trapas, é que eles pretendem furar. Né? O que está rolando vai ser uma prospecção. Aí eles já fizeram a sísmica, e essa sísmica ela já apontou os locais. Então, por exemplo, um bloco desses, a Petrobras tem se eu não me engano, 3, 4 blocos. Os blocos são imensos, né? Não dá para sair furando em tudo quanto é lugar. Ela vai furar aonde ela fez essa sísmica. Né? Aí a Guiana Francesa começou a furar, achou. A Guiana. Não é a francesa, é a Guiana. E deu agonia nos caras aqui, eles querem furar também. Sim, aí não é possível que tenha esse... Sim, aí aquela história. O que acontece? Eu estou te falando da formação, né, da questão do petróleo, mas à medida que os dois continentes vão se afastando, eles vão levando os pedaços de bacia para um lado e para o outro. Então aprisionou óleo para o lado da bacia de lá, então lá na África, então todo esse burburinho antes de chegar aqui é em função de que, provavelmente em bacias que eram juntas, se encontrou lá na África grandes reservas de petróleo.
né? E aí, juntando, né, olha, vendo aqui a morfologia, a forma desse lado para o outro, olha, vai ter, aqui estava tudo junto, né? Então, se essa bacia ela era única, se tem desse lado e essa bacia também tem lá do outro lado, a gente acredita, né, que pode ter o óleo. E aí, né, foi em função dessa descoberta, né, desses grandes campos petrolíferos na África, que surgiu esse interesse. Né? E aí foi colocado, né, esses blocos para fazer a exploração, para pesquisar, né, e talvez tenha sido dos maiores ágios. Né? Então, a empresa ela paga para fazer a pesquisa, ela paga para fazer a pesquisa. E aí se estabelece um preço mínimo que ela tem que pagar. Né? E aqui o preço, ele já faz muito tempo, 2014, não me lembro, mas foi um super ágio, né? Um ágio que nunca tinha se visto aqui no país por conta desse interesse. Né? E aí se confirmou, né? Aí começa aqui no Brasil, mas também nos países aqui limítrofes, né? Que faziam parte que tinham a mesma bacia. Essa bacia. Né? E aí já se encontrou na Guiana, no Suriname. Né? Um óleo de excelente, são óleos leves de excelente qualidade. Do lado aqui. E aí, né, então, tudo isso cria uma expectativa muito grande. Né? Porque, digamos assim, que um fator de acerto, quer dizer, era baixo. Hoje o fator de acerto é alto. O que é esse fator de acerto? É você furar um poço e achar óleo. Né? Antes se faziam vários poços para se encontrar. E outra coisa também importante, falando, é que às vezes se encontra óleo, mas é um óleo o óleo ele tem uma, digamos assim, uma constituição química, física, às vezes é um óleo que a gente chama mais viscoso, é mais pesado, ele é mais difícil de tirar. E aí às vezes é tão caro que não vale a pena. É uma quantidade pequena, entendeu? Então, tem que esperar tudo isso milhões de anos para poder tirar. Porque aí vem a tecnologia. Né? A tecnologia, então, muitos poços, tem poços que eles, tipo assim, um poço ele deixa de ser, digamos assim, de produzir, e depois novas tecnologias tem poço que já está na terceira geração, porque em tese ele secou, mas ele não secou, ele não se tornou inviável, vem tecnologia, né? E aí vamos tirar mais um pouco, né? E aí já está na terceira geração, aí outra tecnologia vai e tira. Só que digamos assim, que a informação que a gente tem é que esse óleo que tem sido encontrado, por exemplo, na Guiana, é um óleo muito bom, né? Que tem, digamos assim, que não é difícil de extrair, uma quantidade considerável, né? E que não é difícil de extrair. Eu vi aqui no seu release, o senhor tem uma expertise que me chamou a atenção. Tá aqui, licenciamento ambiental, além de gestão ambiental aplicada à mineração. O senhor tem também esse estudo, né? Voltado à mineração. Sim. Vocês mapearam? Não, na verdade, o meu, ainda que eu seja geólogo, eu sou um geólogo mais aplicado, né? A gente pode dizer assim. O geólogo, qual é a função do geólogo? É a busca por recursos minerais, né? Por encontrar ouro, encontrar ferro. Então a gente só teve a ICOME aqui, né, a Serra do Navio, porque um geólogo entrou no mato, trouxe a amostra, analisou, né, fez furos, cubou, que a gente chama de avaliar a reserva, quantificar a reserva, e disse, olha, aqui tem uma jazida, né, que é uma reserva, um depósito mineral que tem viabilidade. A mesma coisa lá no Lourenço, né, que a gente teve a mineração Novo Astro, enfim, a Cadan, que a gente tem ainda hoje é o projeto que ainda está em atividade, porque os outros todos estão... A Cadan é do... De Vitória do Jari. Vitória do Jari Cauli. Até Não. Lá é a parte... Celulose. É a celulose. São empreendimentos diferentes. Né? E, na verdade, não a minha área é mais na parte de gestão e sustentabilidade. Né? Então... eu até falei, eu fiz a minha área de doutoramento avaliando a questão da mineração aqui no estado, né? Mas no sentido de avaliar se é uma atividade sustentável, quais são digamos assim, os desafios para tornar essa atividade sustentável. Ainda dá para o estado ainda ter esse tipo de atividade de mineração
Pois é, hoje a gente está, e aí, né, é a minha área de pesquisa, então eu tenho alguns artigos que falam sobre a questão da mineração aqui no estado. E aí a gente diz o seguinte, que a gente nunca teve num período tão baixo de mineração. A gente está até comparando com, nos meus estudos, a gente diz que o Amapari teve 2 ciclos de mineração. Sim. Né, um que começa em 57 com a ICOME e termina em 97 com a ICOME também. Né? Quando chegou em 97, que a ICOME disse que ia sair, só ficou a Cadan. Né? Praticamente todas as empresas que existiam, que coexistiram com a Cadan, já tinham desaparecido. Né? E aí a gente tem, digamos assim, um hiato entre 97 e 2005. Em 2007 a gente tem um novo empreendimento, que era um empreendimento de ouro, lá em Pedra Branca, do Amapari. MMX, né? O de ouro foi da MPBA, que depois virou Bidel, né? Sim. E aí teve esse empreendimento de ouro, e aí aquela história, o preço do minério de ferro valoriza, onde tinha ouro também tinha ferro, né? E aí na época o dono do empreendimento era o Ike Batista, ele teve uma sacada e disse, olha, eu vou pro ferro e vou vender uma parte do ouro, né? E foi a partir daí que também surgiu a tal da MMX, que era do Ike Batista. Ele era dono da exploração de ouro. Na área que tinha ouro também tinha minério de ferro. Como o minério de ferro estava num preço ascendente, ele muito esperto, né? Disse, eu vou vender aqui a minha parte, vou me capitalizar e vou explorar aí do lado. Né? E aí ele desmembrou a área que tinha ferro da área que tinha ouro. Né? E aí a gente inaugura um novo ciclo. Então a gente tem em 2005 a MPBA, em 2007 a MMX, que depois virou Anglo. Né? Em 2010 a gente tem 2009, 2010 paralisa a MPBA, que já era Bidel, de ouro. Né? Depois retorna em 2012, 2013. Aí quando chega em 2013, para outra. Né? E aí a gente vem nesse período de altos e baixos. Tem a Tucano, né? Que hoje a Tucano é a antiga, essa Bidel. MPBA que foi Bidel, né? Hoje é a Tucano. E eu peguei dados recentes, a produção mineral, ela nos últimos anos, ela despencou. Né? Então, mas porque não tem mineral? Não é que não. Os projetos, aparentemente, eles têm se tornado inviáveis. A gente não pode. O mineral não esgotou. Não esgotou. O problema, não tem minério de ferro, o problema da Anglo foi a história do desabamento. Depois ela viu que para o porte dela não seria interessante ficar dentro do portfólio dela ter aquele projeto que era pequeno para ela. Né? Então ela saiu e vende. Aí entra as Amapá, né? E aí teve problema de administração. E começou, retomou, mas eles não conseguiram retomar o porto. Né? Ainda, e aí, aí fica com dívida, né? Se capitalizaram para tentar arrumar o porto, contraíram dívidas, o processo foi paralisado. Né? Então, ainda tem minério, mas o problema só que assim, por exemplo, o minério de ferro lá no projeto que era esse da MMX é como se tivesse que ser um novo projeto, né? Porque já não tem mais estrada de ferro, porque já a mina já está totalmente tomada, porque a unidade de beneficiamento também foi tomada, né, está abandonada. Né? Se um dia for retomar, é um investimento alto ali. Né? O de ouro, o recurso ele esgotou na parte superficial. Ele só consegue ser acessado agora por via subterrânea. Né? Teria que ter túneis, galerias. Né? E isso depende de muito investimento. E aí eu não sei se a empresa hoje... Né? Esse é um grande problema. A gente estava falando de sustentabilidade. Do setor mineral, um dos quesitos é a questão da transparência e da comunicação. Né? Então a gente veja assim, quer dizer, você me faz uma pergunta, em tese eu estudo um pouquinho, mas eu não tenho informações, né? Até para levar para a sociedade, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? E aí a própria empresa não... a gente não tem essas informações. Então hoje, o que eu sei, né, a gente acessa o banco de dados da Agência Nacional de Mineração. É o que tem lá. A produção mineral despencou. Então, mais uma vez, o único que sobrevive é a Cadan. Pois é, a Cadan está lá. A Cadan, mesmo numa produção baixa, ela sobrevive. Agora os outros... Eu quis entrar nesse assunto porque a gente não tem uma experiência muito salutar, muito boa com a exploração mineral aqui, né? Então existe esse burburinho na sociedade que possa acontecer a mesma coisa que aconteceu com a ICOME.
que pode acontecer com a exploração do petróleo. O senhor consegue ver sinais de que isso pode acontecer? É bem parecido com o que aconteceu antes ou é uma coisa totalmente diferente? Não, você está completamente certo, né? Na verdade, as histórias elas se repetem, né? E aí é interessante porque eu vou ter que adentrar um pouco numa parte mais teórica, assim, né? Que cerca a questão da mineração, e que ela tem e essa teoria ela serve tanto para a mineração quanto para o petróleo, né? Que é uma teoria, são duas teorias, né? Que cercam a mineração, chamada maldição dos recursos, e a doença holandesa, né? A doença holandesa são duas teorias. Caramba, doença holandesa porque a Holanda ela teve um grande boom com a descoberta de petróleo, né? E aí ela tinha uma economia, digamos assim, restrita. Quando começou a produzir petróleo, a sua economia ela foi lá para cima. Sim. Só que depois esgotou. E aí ela voltou para um patamar, né, similar ou até inferior ao que ela estava antes. Meu Deus. Né? Por quê? Porque quando chega uma atividade que atrai muita coisa, todas as atividades tradicionais elas são atraídas. Ela é muito intensiva financeiramente, traz muito recurso. Então aquelas atividades que já existiam ali, aí tu é um empresário que diz, olha, abandona isso e eu vou investir para fornecer determinada coisa para o setor de petróleo. Então ela tem um efeito colateral. É um efeito colateral. Dinâmica, né? Ela tem esse efeito colateral. E aconteceu isso na Holanda, e aí virou a tal da teoria da doença holandesa. Quer dizer, é a história do remédio. Não deram remédio. Né? Quer dizer, era ruim, era mais ou menos, ficou muito bom e depois caiu. Né? E é nessa queda aí que é ruim, né? É a outra teoria. É a mesma coisa, a maldição dos recursos, né? E aí eu sempre uso e isso vale também. Porque você dá um boom nas coisas boas, mas também o boom acontece nas coisas ruins. Sim, imagino, sim, né? sim. Problema social e tal. Principalmente numa região de fronteira que a gente vive, né? É muito interessante me chamar para falar isso, porque assim, a ciência, ela estuda, ela tem informações, né? De experiências. A gente tem que aprender com a ciência. Sim. A gente tem que aprender com a ciência. Então, já existe essas teorias. Tem um livro muito interessante de uma professora da UFPA, que é A Mineração, uma maldição ou dádiva, né? Então a mineração ela tem esses dois polos. Por um lado, ela pode ser uma bênção, ou ela pode ser uma maldição, né? Então, por quê? Porque tem alguns países que eles se desenvolveram com base na mineração. Outros países, eles ficaram pior. Enquanto alguns afluíram, outros decresceram, né? Então a gente tem pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção. E aí essa mesma autora, ela alerta o seguinte, que tudo depende... A mineração ela é uma atividade efêmera. Ela tem data, como aconteceu na Holanda. Sim. Ela tem data para começar, para se desenvolver, para trazer muito recurso e ir embora, né? E aí a chave está aí. Ela traz muito capital, Sim. muito recurso. Ela traz uma poupança que nenhum estado, nenhum município tem, né? Então qual é a chave, né? Como é que a gente vira a chave? É aplicar, é investir o recurso e não gastar, né? E isso depende muito do que? Das instituições. Fazer como uma empresa faz. Por exemplo, a Petrobras investe em tecnologia. Sim. Que é o que vai manter a empresa funcionando. Não foi o que a gente viu que aconteceu, por exemplo, em Serra do Navio, em Pedra Branca. Investiu para criar algo que pudesse fazer com que fosse autossustentável, né, a cidade. E essa é a linha teórica que eu digamos assim, que eu faço adesão. Não existe maldição nem bênção. Tudo depende, quer dizer, a depender do tamanho do empreendimento, você vai ter muito recurso, que pode transformar a economia daquele estado, daquele município, daquele país. Sim. Tudo depende de como você vai aplicar. É a gestão. E aí aplicar a gestão depende de capacidade institucional. Entendeu? De ser um estado, uma nação, um município que tenham pessoas capacitadas e preparadas. Sim. Né? E essa é a interrogação.
Entendeu? Sim. Então, quando eu cheguei aí, é interessante a tua pergunta, eu cheguei aqui em 97, falei que eu sou do Pará, eu cheguei em 97, num ano que a ICOME estava terminando né, as atividades e estava entregou, disse, olha, a gente tinha um contrato que foi assinado em 53, antes, com o governo militar, e dizia que quando a gente, porque na época não era território, né, e tal, a gente está entregando, como não é mais federal, a gente está entregando para o Estado. E o Estado diz, não pode, porque vocês têm um contrato de 50 anos. Né? Mas o Estado não percebe que o que no setor privado não é o que eu quero, é o mercado. Se não tem como eu funcionar gastando mais do que eu vendo. Né? E foi o que aconteceu. Tinha mais despesa, tinha mais débito do que crédito. Né? E aí a empresa diz, olha, não tem mais como a gente continuar. E aí, a gente está fazendo a nossa parte, estamos entregando. E aí aquela história, quer dizer, o Estado ele não estava preparado. Né? Para receber, entendeu? E aí, André, a principal, né? E aí quer dizer, professor, como a gente pode mitigar ou evitar isso? Se capacitando. Tá entendendo? Sim, aproveitar. Então, as instituições elas precisam se capacitar, né? Para saber aplicar e investir, né, corretamente esses, não é só royalties, muito imposto. Né, todo serviço vai ter que tirar uma nota, muito imposto. Sim. Né, a quantidade, os impostos são até maiores do que os royalties. Né? Então a chave, o segredo está aí. Né? É aplicar corretamente, é investir. Porque o que a gente tem visto não é gasto e não investimento. Né? E para a gente saber investir, a gente precisa se capacitar. E aí vem a ciência, vem a academia, vem a universidade, né? Para que as pessoas, a sociedade e o gestor e a sociedade possa cobrar. Né? Do gestor, né? Que ele invista, que ele né? tenha uma equipe, enfim, um grupo que possa saber investir. Acho que é pensar isso. Né? O que vai entrar, o que a gente vai fazer com isso. É um grupo de trabalho justamente estratégico para isso. Sim. Senão então, a gente vai comer bola igual rolou com a ICOME. E aí eu te digo, hoje a gente não está capacitado. Pois é. Entendeu? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Porque eu quero ouvir também essa questão econômica. Como é que vai ser isso? Econômica e social, né? O Estado realmente vai conseguir aproveitar tudo? E como é que vai ser isso? Mas, professor, eu lhe agradeço pela sua presença. Muito obrigado, esclareceu muita coisa. Só quer dar uma última palavra para encerrar, não? Então, agradecer também, né? E dizer assim que é um mundo complexo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Foi muito interessante ouvir, né, a fala do prefeito que teve agora de Macaé, que veio participar de um evento, né, aqui Macaé. Em Macapá, e assim, talvez eles tenham um pouco mais de noção, diz, olha, e aí foi interessante uma fala, diz, vocês estão no radar da maior empresa de petróleo, né, do país, que é a Petrobras. Né? Então eles não vêm para cá à toa, há um interesse, né, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ainda. Né? Como é que eles vão produzir? Primeiro, tem que encontrar. A gente tem que torcer para que essa licença saia, para que as condicionantes sejam cumpridas, né? Para que tudo dê certo, não tenha nenhum incidente, para que a gente encontre o óleo, né? E a partir daí, eu acho que a própria empresa ela sente um pouco de receio de chegar e de criar muita expectativa, que já há. Né? Você sabe que no Oiapoque, aqui, já há uma expectativa muito grande. Né? E a empresa ela foge um pouco disso, e com razão. Ela não pode, né, criar uma expectativa de algo que ainda vai acontecer. Né? Então eu acredito que daqui a 3, 4, 5 anos, porque é o período que está essa campanha de exploração, deve durar de 3 a 5 anos. A prospecção. Que logo nos primeiros a gente consiga já, né, ter indício de que realmente há uma viabilidade, e a partir daí sentar, né, conversar e definir, né? Porque há uma transformação. Né? Pelo que esse prefeito de Macaé é um mundo que a gente não conhece, né? Uma transformação que vai acontecer, se concretizar isso, vai acontecer aqui no nosso estado. Como eu te falei, talvez a gente não esteja preparado. Então, a partir do momento em que positivo, vamos sentar e aí poder público, sociedade e academia, né? Talvez seja a universidade, ela tem já algumas dezenas de anos, né?
e talvez seja um grande momento para ela, digamos assim, dar um upgrade, né? Porque vem muito recurso, né? E grande, né? As pesquisas, né? Podem ser, digamos assim, que grandes grupos de pesquisa, né? Direcionadas para esse setor, né? Vai ser muito bom. Enfim, acho que é isso, André. A gente agradece. Tá bom, professor. A gente está à disposição e até a próxima. Valeu, você vai voltar para a gente falar um pouco mais de mineração. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha e ativar as notificações para você receber vídeos novos. Esse é um dos episódios do nosso podcast voltado para a exploração do petróleo na costa do Amapá. A gente ouviu aqui a visão da ciência. Nós vamos ouvir outras visões, né? Vamos ouvir aqui o socioeconômico, vamos trazer um economista para falar sobre o que pode acontecer com o Estado, né? Vamos ouvir também aqui o pessoal indígena, as lideranças indígenas. Queremos ouvir o governo do Estado também sobre isso. E fique atento para os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Perfeito.